boa noite. Nós estamos aqui em mais uma conversa com a Maestro Investimentos. Hoje nós vamos com o Caio Megali, ele é economista-chefe da XP. Boa noite, Caio. Tudo bem, Renata? Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindo. Obrigado. Conta um pouquinho para a gente, Caio, da sua trajetória. Legal. Eu estou na XP desde setembro do ano passado, né? Então já estão aí quase 8, 9 meses. Antes da XP eu tive no governo, eu fui 4 anos do setor público, né? 2 anos aqui na Prefeitura de São Paulo como secretário da Fazenda e 2 anos no Ministério da Economia, 1 ano e 8 meses no Ministério da Economia como secretário da Indústria e Comércio e assessor do ministro, né, dentro do Ministério. Foi uma experiência assim, bem diferente, né, uma experiência importante, especialmente para um economista que nem eu, né, que trabalha com isso a vida inteira, está ali na execução, na prática ali do setor público, é muito legal. E antes disso, né, eu fui para a Prefeitura no final de 2016, antes disso minha carreira era no setor privado, sempre em instituições financeiras, né? Eu comecei minha carreira na década de 90 no Lloyds Bank, quando o Lloyds ainda estava aqui no Brasil, né? Depois fiz um mestrado lá na PUC no Rio, aí voltei para o mercado, fui do Gávea, fui da Mauá, e aí fui para o Itaú em 2010 e fiquei no Itaú até ir para o governo. Então uma carreira no setor privado antes, sempre como economista assim, do setor financeiro, aí fui para o governo, e aí decidi no final do ano passado voltar para o setor privado, retomar minha carreira, e vir aqui para a XP. Estou super contente, super feliz aqui, estamos estruturando mais profundamente a área econômica para produzir conteúdos, relatórios, discussões para discutir com vocês, nossos clientes, amigos, parceiros aí para ajudar nas tomadas de decisão. Muito bacana, Caio, ótimo você ter tido a experiência de sentar na cadeira do lado de lá, né, porque a gente faz muita análise, economia do lado de cá, mas sentar, ter experiência prática, isso ajuda muito as nossas análises, né? É isso aí. Aproveitando, eu queria que você contasse para a gente qual é a visão sua e da XP em relação ao cenário diante da pandemia, né? Esse momento que a gente está vivendo de muita incerteza, então vem a primeira onda, a lockdown, depois a segunda onda, e agora tem essa questão das vacinas. A gente vê que tem muitos países que já estão com a vacinação muito avançada, já no processo até de abertura, e aí a gente olha internamente, a gente vê que esse processo ainda é lento, tem muita gente para ser vacinada, para voltar à situação normal, então gera um nível de incerteza muito grande, né, principalmente em quem tem empresas, né, para o setor financeiro. Então a gente vê também uma pressão inflacionária muito grande, né, aumento de preços de uma forma geral em produtos alimentícios, em outros itens. Então eu queria que, se você puder colocar aqui para a gente, para os nossos clientes, para as pessoas que vão assistir, qual é a visão sua e da XP para esse próximo cenário, do cenário até o final do ano, o ano que vem, qual é a expectativa de vocês em relação à economia, tá? Legal, Renata. Foi um bom momento para a gente falar sobre isso. A gente acabou de publicar uma revisão de cenários, a gente publica todo mês o ajuste das nossas projeções, e a gente mudou bem a projeção do Brasil para esse ano, né? Hoje a gente vê uma retomada da economia até surpreendentemente mais forte do que a gente esperava inicialmente. A gente achava que o Brasil fosse crescer entre 3% e 3,5%, revisão a projeção para 4%, 4,1%, né? Hoje a gente acha que o Brasil vai crescer acima de 4%, mas a inflação é mais alta também, como você falou, né? Tanto pelo lado da demanda, que tem a renda disponível melhorou durante a pandemia por conta das transferências governamentais e tal, e também pelo que está acontecendo lá fora na alta dos preços das commodities, né? Minério de ferro, grãos, que estão pressionando a inflação internacional. Mas deixa eu dar um passo atrás e falar um pouquinho sobre como nós estamos vendo o cenário internacional e como isso está nos ajudando aqui. Depois eu toco, eu avanço na parte de Brasil. Olha, o mundo está indo muito bem,
né? O cenário econômico global, a despeito da pandemia, a pandemia ainda está aí em vários países, é um problema, é um desafio, né? Mas por 3 razões, a economia mundial acabou surpreendendo positivamente na virada do ano passado para cá. A primeira razão foi que os governos atuaram de forma muito forte, muito coordenada, em dar suporte às economias, né? Tanto do ponto de vista de gastos fiscais, ou seja, transferindo recursos para as pessoas, ajudando as empresas a não demitir, fazendo esses programas todos, né, de sustentação do crescimento, quanto do lado monetário, reduzindo juros e facilitando o crédito. Isso aconteceu praticamente em todos os países do mundo, de forma sincronizada e de forma muito intensa, né? Então, esse é um primeiro fator, a força aqui dos programas de incentivos governamentais. O segundo pilar é a tecnologia. Isso é até interessante, eu estava conversando com meu filho outro dia, meu filho tem 11 anos, né, e eu falei para ele, cara, se essa pandemia tivesse chegado no Brasil, quando eu tinha sua idade, em 1985, 86, a gente teria um grande problema. Porque como é que ia fazer, né, naquela época? Hoje, a internet, compras online, quer dizer, essa reunião que a gente está fazendo aqui, as escolas, as coisas funcionaram de alguma forma. E é interessante porque muita dessa tecnologia já estava disponível, mas o mundo não tinha sido empurrado para elas. Uhum. Né? Eu, por exemplo, nunca tinha feito uma compra online em supermercado, em restaurante e tal, fora quando, né, a gente pedia comida lá no escritório, mas eu passei a fazer isso em casa e você percebe como é a coisa como funciona, né? As próprias reuniões aqui virtuais. Então, a tecnologia estava preparada dentro do possível para sustentar a economia. Então, os governos estavam preparados para sustentar a economia, a tecnologia estava preparada e, finalmente, a vacina apareceu, né? Se não tivéssemos, imagina hoje, 1 ano e pouco depois da pandemia, e não tivesse nenhuma perspectiva de vacina ainda, a situação estaria muito mais complicada. Agora, as pessoas, bem ou mal, estão sendo vacinadas, a vacina não é 100% eficiente, mas ela funciona bem e as coisas estão se normalizando. Então, diante desse cenário, quer dizer, o mundo começou a crescer de forma muito rápida. Os Estados Unidos, esse ano, deve crescer entre 6% e 7%, e mais uns 3% ou 4% no ano que vem. China crescendo quase 10%, Europa crescendo 4,5%, ou seja, o mundo está saindo da pandemia cantando pneu, crescendo forte mesmo, né? E com 2 variáveis favoráveis para nós. Primeiro, essa demanda forte global puxou preços de commodities para cima. Grãos, metais, petróleo, que a América Latina em geral e o Brasil em particular produz de forma concentrada. Então, sempre que o minério de ferro sobe, sempre que a soja sobe, é bom para nós. E isso está acontecendo de forma intensa lá fora. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que os juros estão muito baixos e não devem subir tão rápido. Ou seja, temos um cenário global de crescimento forte, juro baixo e commodities para cima. Então, isso cria para nós aqui no Brasil um ambiente muito favorável ao crescimento, certo? Nós também atuamos de forma importante lá no ano passado. A dificuldade do Brasil, diferente de muitos países, é que nós aqui temos com as contas públicas meio né, com a corda no pescoço. Já entramos na pandemia com dificuldade, e agora, depois de tudo que a gente gastou, estamos com mais dificuldade ainda. Então, a gente vê que o Brasil está performando bem, está saindo rápido da crise, está crescendo, tem uma perspectiva de vacina para frente, mas ainda está para trás quando a gente compara com alguns outros países da América Latina, ou mesmo países emergentes da Ásia ou da Europa, que não tinham esse problema, né, e estão se beneficiando um pouco mais dessa retomada global. Em cima, é um ambiente bom, do ponto de vista de crescimento, mas ainda com incertezas, tanto do lado da pandemia, quanto do lado das contas públicas. Bom, então o cenário internacional está positivo, né? Assim, está soprando vento a favor do Brasil, vamos dizer assim, né? Então, é isso. Né, então, pelo menos o cenário internacional está positivo. E o cenário doméstico? Qual a sua expectativa de crescimento aqui? Como é que você acha que a gente consegue sair dessa questão fiscal também, que é um ponto muito importante, né? Perfeito. Olha, como a gente estava conversando aqui no começo, o Brasil está crescendo,
Havia um medo muito grande que, passado 2020 para 2021, quando os auxílios emergenciais diminuíram, né, e veio a segunda onda da pandemia, muito mais intensa e problemática do que a primeira, a gente teve uma sensação ali no começo do ano que o crescimento ia ser muito fraco. Nós estávamos com medo, né, desse tropeço da virada do ano. O ano passado tinha sido forte, né, porque teve todos aqueles estímulos, o auxílio emergencial muito forte e tal, mas havia muito medo de, olha, os estímulos vão acabar, os programas estão diminuindo, a pandemia está aí, o que vai acontecer com a economia? E o que a gente está observando é que a economia se sustentou, ela está se mostrando muito mais resiliente do que a gente imaginava. Sentiu os lockdowns recentes, as medidas recentes, naturalmente, né? As lojas fecharam de novo, tudo, né? Sentiu, né? A economia sentiu, né? A economia sentiu, mas o sentimento, curiosamente, foi concentrado em março. Uhum. Quando começo de março, eu olhei e falei assim, putz, vamos lá, mais uns 3 meses. Veio o filme do ano passado na cabeça, sabe? Uhum. Aquela coisa que vai fechar agora. Diz que é pouco tempo, mas não será, né? E vai demorar para abrir. Abril já foi um mês muito mais tranquilo do que março, né? Os índices de mobilidade melhoraram, as pessoas voltaram para a rua, a pandemia começou a melhorar, ainda está muito dramática, mas começou a melhorar. Uhum. Então, o começo do ano não foi ruim, o choque da segunda onda foi concentrado em março e abril já está melhor. Então, quando a gente começou a fazer conta ali, falou, peraí, o Brasil acho que vai crescer um pouco mais, né? Então, essa foi a parte boa. A parte ruim é que, com a demanda forte ali e essa alta forte de commodities lá fora, né, a inflação aqui veio com tudo, né? Normalmente, a gente vai falar sobre isso mais para frente, a taxa de câmbio deveria ter voltado, deveria ter se valorizado para compensar a alta de commodities. Historicamente é isso, né? Minério sobe, soja sobe, o câmbio valoriza aqui. Isso aconteceu em outros países, no México aconteceu, no Chile aconteceu, na Colômbia aconteceu, aqui no Brasil não. Aqui o câmbio depreciou. Se a gente lembrar, no início da pandemia nós estávamos com R$4 por dólar. Chegamos a 5,8, estamos hoje aqui 5,2, 5,3, mas ainda muito distante do pré-pandemia. Com esse ambiente internacional, era para a gente já ter voltado para 4,20, 4,30. Isso teria ajudado a inflação, não aconteceu. Então, commodities lá em cima, lá fora para cima, câmbio depreciado, demanda forte aqui dentro, a inflação veio com tudo. Então a gente está vendo a inflação saindo de uns 2, 2,5 em meados do ano passado, deve bater 8, 8 e pouco agora na metade do ano, né? Então ela veio mesmo e aí o Banco Central acabou sendo obrigado a puxar os juros antes do esperado. Acho que para esse ano isso não desarruma muito a economia, mas provavelmente essa retomada mais forte que a gente está vendo agora começa a ver alguma desaceleração para o ano que vem, e aí o ano que vem o crescimento deve ser mais fraco. O Caio, falando um pouquinho, você tocou aqui em vários indicadores, qual a expectativa de vocês para final do ano? Não sei se você já tem esse cenário de dezembro de 2021 para dólar, PIB, juros, o IPCA, o que você está... Vamos lá. Então, o PIB a gente espera um crescimento de 4%, esse ano 4,1%. Né? Tá. Foi uma revisão para cima, a gente esperava 3,2%, agora a gente está vendo essa resiliência maior. A inflação 5,4%, ou seja, a inflação está subindo, ela deve bater 8,5% no meio do ano, aí depois eu acho que arrefece a inflação em 12 meses, porque o final do ano passado foi muito alta a inflação também, né? Então, quando esse efeito base sai da conta dos 12 meses aqui, a inflação deve bater em 8 e pouco, depois acomoda em 5,4, 5,5, né? O Banco Central foi começando a subir os juros e foi sinalizando, vou precisar fazer mais, vou precisar fazer mais. Hoje a gente acha que ele chega em 5,5 também de Selic, ou seja, 5,5 de Selic com 5,5 de inflação. Entendi, 5,5 de dezembro de 2021 vai estar dezembro de 2021, porque aí quando a inflação começar a baixar, o juro real volta a ficar positivo, né? A inflação, a Selic é 5,5, aí a inflação começa a cair, o juro real vai ficando positivo e a inflação vai convergindo, né? Taxa de câmbio. A taxa de câmbio nesse cenário tende a continuar essa tendência de valorização, né? A gente viu o câmbio bater 5,80 no final de março,
ali a gente tinha um ambiente assim, muito, muito arriscado, muito agudo, do ponto de vista de risco fiscal, teve toda aquela turbulência do orçamento, a gente pode conversar um pouquinho aqui sobre isso, mas havia um medo que o teto de gastos lá ia ser rompido, a dinâmica da dívida pública ia se perder, né? Politicamente o Bolsonaro ia virar um populista, então gerou um ambiente ali meio turbulento em março, que acabou se contornando a partir de abril, né? O orçamento acabou se arrumando, etc. E o câmbio começou a vir, começou a se valorizar, meio que refletindo aquele cenário internacional que eu comentei, né? Então o câmbio veio, está agora entre 5,20 e 5,30, e eu acho que ele pode vir mais, tá? Eu acho que nos próximos meses aqui, é bem possível que a gente veja o câmbio até perto de 5, ou talvez abaixo dele, né? Mas no final do ano, a nossa projeção é 5,30. 5,30. A gente tinha 5,30 quando o câmbio estava 5,80 e mantém 5,30 se o câmbio descer aqui um pouco para 5,10, 5,5 e tal, porque ao fim e ao cabo, o câmbio aqui, ele está refletindo um pouco esse ambiente político incerto, contas públicas ainda problemáticas, com dívida muito alta, etc., né, que vai ficar com a gente por algum tempo. No ano que vem é um ano de eleição, então, tradicionalmente, ano de eleição é ano volátil. Então, eu acho que o câmbio pode até valorizar mais, agora seguindo essa tendência que vem desde lá do final de março, mas depois eu acho que ele volta um pouquinho e fecha o ano em 5,30. Ô, Caio, você se arrisca a dar um palpite para esses indicadores para 2022 também? Ou ainda está muito cedo? Não, nós temos as nossas projeções. Para 2022, o PIB deve ser mais acomodado, 4% esse ano. É por conta também que caiu 4% no ano passado, né? Então caiu 4%, sobe 4%, aí o ano que vem volta ao ritmo normal da economia brasileira, que é em torno de 1,5%, 2%. A nossa projeção é 2% de crescimento para o ano que vem, né? 2% de crescimento no ano que vem, o câmbio 5,10%. Eu acho que o ano que vem vai ser volátil, né? Essa é fácil porque ano de eleição é sempre volátil, né? Então pode ter certeza que a gente vai ter uma boa montanha-russa aqui, a gente pode marcar outros papos desses mais lá na frente, a gente vai estar uma hora câmbio bem, uma hora para baixo, uma hora para cima, porque vai ter muita volatilidade. Mas eu acho que no fim o que acaba prevalecendo para a taxa de câmbio são esses fundamentos da balança comercial, preços de exportação, expectativa de fluxo de recursos, que ainda é relativamente favorável. Então eu acho que o câmbio se acomoda em torno de 5, 5,10 para o ano que vem, né? A inflação também tende a vir para a meta, né, do Banco Central, e a taxa de juros sobe mais um pouquinho. A Selic ela vai para 6,5, que eu acho que é o patamar meio de equilíbrio ali. Vamos supor que a gente passou a pandemia foi uma grande chacoalhada, depois quando você se equilibra de novo, é uma inflação de 3, 3,5, uma Selic de 6,5, talvez um pouco mais, talvez 7 por ali, com o câmbio em torno de 5. Esse é o cenário, digamos, do reequilíbrio pós-pandemia. Entendi. Maravilha. Caio, agradeço muito esse bate-papo que nós tivemos. Obrigada de você ter dado sua visão sobre o cenário, expectativa para esse ano e falar um pouquinho do ano que vem. Espero te encontrar numa próxima, você falando novamente aqui para Maestro Investimentos, tá bom? Maravilha, não, é um prazer do meu lado, estou sempre aqui à disposição. No nosso site de conteúdos lá da XP, nós temos lá todos esses nossos relatórios, esses números que eu mencionei aqui, estão todos lá explicadinhos, com apresentações, com gráficos e tal, mas também estou sempre à disposição, espero que em breve ao vivo, né, a gente possa fazer um outro bate-papo desse aqui, se a pandemia permitir, mas se não, pela live também estou sempre à disposição, tá legal? Obrigado pelo convite, foi um prazer. Muito obrigada, boa noite.